Então, gente, boa noite. Espero que estejam todos acomodados muito bem aí nas suas casas. E hoje a gente vai fazer uma revisão, né, para aqueles que já viram esse ensaio. Deixa só eu editar uma coisa aqui. Aí, pronto. Então, para aqueles que já viram, né, a aula, vai ficar talvez um pouco repetitiva, mas tem algumas informações novas. E para aqueles que não participaram da aula prática de dosagem de colesterol, vai ter a oportunidade, então, de ver aqui como é que foi essa aula prática, tá? Então, como que funciona o kit de dosagem de colesterol, CODIPAP, que é dessa marca aí da Laborlab. Aí. Então, para que a gente dosa colesterol? Qual que é a finalidade clínica da dosagem de colesterol? O colesterol, ele está relacionado com a formação de arteriosclerose, né? E com isso, fortemente associado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Então, a gente pode ter a formação de isquemia em algumas regiões do corpo devido a essas placas ateroscleróticas, ou a gente pode ter uma compensação cardíaca, uma alteração da pressão e uma compensação cardíaca frente à formação de placas de ateromas, de placas de aterosclerose nos vasos sanguíneos, tá? Então, existe uma associação direta entre os níveis de colesterol plasmático e a formação de placas de arteriosclerose, tá? Esse kit que a gente usou na aula prática, ele dosa colesterol total. Mas a gente tem kits específicos para dosar HDL, LDL e triglicerídeos. Quando a gente fala de colesterol total, a gente está falando da dosagem de todos essas moléculas que contêm colesterol na sua composição. Bom, qual que é a etiologia da arteriosclerose? Ela é considerada uma dislipidemia, que é o quê? Um desequilíbrio que existe entre os lipídios que compõem o sistema circulatório, né? Dentre esses lipídios, a gente tem HDL, LDL, os triglicerídeos, os hormônios esteroidais, por exemplo, né? E quando a gente fala de uma dislipidemia, então a gente fala de um desequilíbrio na concentração dessas moléculas derivadas de colesterol. A etiologia dessas alterações podem ser primária, também considerada uma etiologia genética, ou secundária, que é a mais comum. Quando a gente fala de uma etiologia primária, a gente está falando de mutações que acontecem em genes que vão formar principalmente genes relacionados com a formação de HDL e LDL. Então, genes relacionados com a síntese da apolipoproteína, que forma HDL e LDL, na síntese de um receptor de membrana que é necessário para ligar o HDL e o LDL, para permitir a metabolização desses componentes que são carregados por LDL e HDL na corrente sanguínea, ou mutação em alguma enzima que vai fazer a metabolização de colesterol, de lipoproteínas, dentre outras causas genéticas que levam, então, à alteração da concentração de lipídios na corrente sanguínea. E a gente tem como causa secundária. As causas secundárias são as mais comuns, são aquelas relacionadas com alterações no metabolismo, doenças, fatores ambientais, medicamentos, que têm a capacidade de desregular o equilíbrio entre esses lipídios. Então, por exemplo, a obesidade, a forma, o hábito alimentar da pessoa, se a pessoa se alimenta com alimentos ricos em gordura, ricos em colesterol, ela tende a ter uma concentração de colesterol elevada. Hipotireoidismo. Se a pessoa tem o seu metabolismo desacelerado pelo hipotireoidismo,
ela vai ter um consumo reduzido dos lipídios e aí uma dislipidemia. Redução do HDL colesterol. O HDL colesterol é o colesterol considerado bom. É ele que remove o LDL colesterol, que acaba se depositando ao longo do endotélio vascular e formando as placas de aterosclerose. Então, na nossa circulação, a gente tem que ter níveis adequados de HDL ou mais elevados de HDL para permitir a remoção do LDL do endotélio vascular, evitando assim a formação de aterosclerose. Então, se a gente tem redução de HDL, tem um risco aumentado na formação de ateromas, que é considerada uma dislipidemia. Diabetes mellitus e outras doenças metabólicas que acabam levando aí a uma dislipidemia. Existe, então, mesmo quando a gente fala de dosagem de colesterol total, existem dados que comprovam que colesterol elevado está relacionado com a chance, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, de acordo com o valor do colesterol total. Esse ensaio, esse kit que a gente utilizou na sala de aula, ele fala que homens acima de 40 anos que têm 210 miligramas por decilitro de colesterol ou menos, tem 3 vezes menos chance de desenvolver doença cardiovascular do que um indivíduo que tem níveis entre 260 e 260. E indivíduos que têm níveis acima de 260 têm 6 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular do que indivíduos que estão entre 230 e 260, tá? Então, assim, o colesterol total, ele não é o ideal para a gente poder fazer essa associação de risco. O ideal é a gente saber HDL, LDL, triglicerídeos, tá? Aí, esse conjunto, ele prediz com mais certeza o risco. Mas ainda assim, muitos estudos conseguem mostrar o valor que tem o colesterol total. Esse estudo aqui, ó, foi realizado em Hong Kong, tá? E foi publicado em 2018 e ele traz justamente dados que corroboram o valor do colesterol total. Então, ó, efeito da mudança de níveis de colesterol total em doenças cardiovasculares entre jovens adultos, né? Então, ele pegou, ó, 2 milhões de jovens adultos com idade entre 20 e 39 anos na Coreia. E daí ele dosou o colesterol total desses indivíduos e conseguiu encontrar associação positiva entre o nível de colesterol total mais elevado e a chance mais elevada de desenvolver doença cardiovascular. Então, embora pontualmente não tenha significado clínico para a gente, ainda assim, se a gente estudar num grande grupo, ou se a gente fizer uma análise ao longo do tempo do colesterol total individual, a gente pode ter sim um parâmetro indicativo de risco de desenvolver doença cardiovascular, tá? Como que funciona esse kit? Então, a gente tem uma sequência de reações químicas que vão resultar na alteração de coloração da amostra, e essa coloração da amostra está relacionada com a concentração de colesterol total no indivíduo. Que sequência de reações são essas? Vou mostrar aqui no slide. Então, a gente tem ésteres de colesterol na corrente sanguínea. Então, a gente tem HDL, LDL, colesterol livre, colesterol ligado à albumina e etc.
Esses ésteres de colesterol vão reagir com uma enzima chamada colesterol esterase, formando colesterol e ácidos graxos livres. O colesterol formado nessa reação química vai reagir com o oxigênio, através de uma enzima chamada colesterol oxidase, formando então esse composto, que é a colestenpreizona mais água oxigenada. A água oxigenada vai ser utilizada na próxima reação química, junto com a 4-aminofenazona e o fenol. A água oxigenada, então, reage com essas moléculas através de uma enzima peroxidase, formando essa molécula quinoneimine ou quinoneimina mais 4 águas. E é essa molécula aqui que tem coloração rosa. É ela que dá aquela cor avermelhada, roseada do tubo ao final da reação química, tá? Todas essas moléculas aqui, ó, essas enzimas, essa enzima, essas moléculas aqui, elas vêm no kit, num reagente que se chama reagente A. Aqui. Então, essa figura está mostrando justamente do que é composto o reagente A, que é composto justamente por essas enzimas e essas moléculas de cor, essa aqui e essa aqui, são as moléculas que vão dar a coloração ao final da reação química. Essas outras moléculas que tem aqui são as enzimas que participam das diferentes etapas do ensaio, tá? O que mais que vem junto com esse kit? Então, vem esse reagente A e vem uma solução padrão, que tem o quê? Concentração conhecida de colesterol. Vamos adiante. A amostra que a gente utiliza, então, para fazer esse ensaio pode ser amostra de soro ou plasma, tá? Essas amostras podem estar armazenadas por 1 semana sob refrigeração ou 2 meses congeladas. Ainda assim, a gente consegue fazer o ensaio. Se a amostra coletada for coletada com heparina, ok, a gente pode guardar esse plasma. Mas os outros tipos de anticoagulantes, eles acabam interferindo no ensaio. Então, tem sempre que cuidar com o tipo de anticoagulante que você vai usar para coletar o sangue, porque pode causar interferência no resultado do exame que você vai realizar. A gente também tem que ter cuidado com a amostra se ela está hemolizada. Por quê? Porque a hemólise pode aumentar a absorvância da amostra. E a absorvância da amostra, a coloração que ela adquire, está relacionado com a absorvância dela, e é isso que está relacionado com a concentração de colesterol no sangue da pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com a hemólise da amostra. Quais são os materiais necessários para realizar esse ensaio? Então, o espectrofotômetro, as micropipetas, cuvetas de espectrofotômetro, banho-maria 37 graus, né? Pode ser desse tipo aqui, brincadeira, né? Pode ser, esse aqui é melhor. E um relógio para você poder contar o tempo. Por quê? Porque a gente vai deixar um tempo lá reagindo essa mistura de amostra mais reagente A, que contém todas aquelas enzimas e moléculas intermediárias. Então, a gente precisa do relógio para quantificar, contabilizar o tempo de reação química. Procedimento. Então, nós temos a amostra, temos os reagentes e temos aquela amostra com concentração conhecida de 200 mg por decilitro de colesterol. Aquilo é chamado de amostra padrão, tá? Aí a gente vai preparar os nossos tubos do ensaio. Nesse ensaio são necessários 3 tubos. Um tubo de amostra, um tubo padrão com concentração conhecida de colesterol e o outro tubo, que é o tubo branco. Falei o branco já? Branco, padrão e o tubo da amostra. Isso, tá? Como que a gente prepara esses tubos? Então, essa tabelinha aqui mostra pra gente o que a gente tem que adicionar em cada tubo.
Esse ensaio indica a gente, dá o nome dos tubos de B, P e D. B de branco, P de padrão e D de amostra. Ah, desconhecido. Para mim seria A de amostra, mas tudo bem. Aqui embaixo, ele vai descrevendo o que você tem que adicionar em cada um desses tubos. Então, observem, no tubo branco vai apenas o reagente A. Por quê? Tubo branco, aqui, tubo branco, apenas reagente A. Por quê? Porque esse tubo vai ser utilizado para calibrar o equipamento e zerar a absorvância da solução reagente. A solução reagente ela é transparente, naturalmente. Mas, de qualquer forma, ela tem um certo nível de absorvância. Então, a gente precisa dizer para o equipamento que a absorvância derivada do reagente A não é para ser considerada no resultado final da amostra. Tubo P, do padrão. O que a gente vai adicionar ali? A gente vai adicionar 1 ml do reagente A, padrão, mais 10 microlitros do padrão, que é aquele tubinho pequenininho, que vem com uma concentração conhecida de 200 miligramas por decilitro de colesterol. E aí a gente tem, então, o tubo P, permite calcular qual que é a importância do tubo P. Como a gente sabe a concentração de colesterol que tem na amostra que a gente adiciona no tubo P, é ele que a gente vai utilizar, o resultado dele que a gente utiliza para poder calcular o resultado da minha amostra. Porque eu sei que 200 miligramas por decilitro de amostra, ou de colesterol, vai me dar absorvância X. Então, se a minha amostra desconhecida deu absorvância Y, qual vai ser a concentração da minha amostra? Então, eu consigo fazer essa regra de 3 para poder calcular o resultado da minha amostra, tá? Então, o tubo P, qual a importância dele? Permite calcular o resultado e também é muito importante porque permite a gente fazer a análise da qualidade inter-ensaios, entre os ensaios. É o resultado do valor de absorvância desse tubo que a gente vai jogar lá no gráfico de Levy-Jennings para fazer o controle da qualidade do ensaio que a gente está realizando dentro do laboratório. É um controle de qualidade interno do laboratório. E aí a gente tem o tubo D, que é o tubo da amostra, que a gente adiciona o quê? 1 ml do reagente A e 10 microlitros da amostra. Tranquilo? Preparamos os 3 tubos. Agora a gente vai fazer o processo de incubação. A gente vai deixar esses tubos incubando durante um determinado período para permitir que a reação química aconteça. Como que é a incubação? Pode ser feita 5 minutos em banho-maria a 37 graus ou então 20 minutos a temperatura ambiente. Considerando ali uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, normalmente é o que eles consideram nesse ensaio. E aí, depois desse período, a gente vai fazer a leitura da absorvância no espectrofotômetro. Tá, professora, mas 20 minutos e aí? A reação química, ela cessa? Cessa. Com 20 minutos, essa reação química vai parando, porque foram consumidas todas as enzimas que reagem quimicamente. Aí, o que vai acontecer? Essa amostra, terminado o seu tempo de incubação, ela perdura ainda sendo viável para fazer leitura e dando um resultado fiel dentro ainda de 30 minutos. Então, após feito o período de incubação, você ainda tem 30 minutos para poder ler a sua amostra. E, segundo o relato do kit, esse resultado ainda é viável para você poder passar, então, o resultado para um paciente, por exemplo. Feita a incubação, vai fazer a leitura da absorvância no espectrofotômetro. E daí vocês já sabem como que isso funciona, né? Então, aqui a gente tem a cuveta e aqui a gente tem esse líquido rosinha, que é mais ou menos, de fato, a coloração que adquire o ensaio CODE-PAP. Aí, o que acontece? A luz vai passar através da amostra
e a amostra vai absorver uma quantidade de luz, resultando para a gente na absorbância da amostra, que é o quê? A quantidade de luz absorvida pela amostra. A absorbância está diretamente relacionada com a concentração de colesterol. Aí a gente pega esse resultado de absorbância, pega o resultado da absorbância da amostra padrão e vai utilizar esses resultados para fazer o cálculo do colesterol. Como é esse cálculo? Então, o resultado da minha amostra em miligramas por decilitro é igual ao valor de D. O que é o D? Está aqui, ó. Absorbância da amostra vezes um fator F. O que é esse fator F? Como que eu calculo? O fator F é calculado por dividindo 200 miligramas por decilitro pelo valor da absorbância do padrão. P, absorbância do padrão. Então, você tem a absorbância do padrão e você tem a absorbância da amostra. Coloca a absorbância no padrão aqui, divide 200 pela absorbância, você vai ter o valor de F. O valor de F você vai jogar nessa fórmula, multiplicar pela absorbância da amostra, e aí você vai ter o resultado em miligramas por decilitro. Tranquilo? Esse ensaio, ele já foi testado, e o que eles dizem? Como que é o grau de reprodutibilidade desses resultados? Então, processando em duplicatas da mesma amostra em 10 dias diferentes, obteve-se a seguinte variação. A amostra com nível de 124 miligramas por decilitro teve um desvio padrão de 4,3 miligramas, resultando num coeficiente de variação de 3,5%. E a outra amostra, que tem uma concentração maior, resultou num coeficiente de variação de aproximadamente 3,5%. Então, é uma variação que é considerada boa inter-ensaios. Coeficiente de variação acima de 10% não é considerado bom, porque aí você está fora daquela curva normal de Gauss, você já está extrapolando esses limites, tá? Mas com 3,5% ainda é considerado um ensaio com boa reprodutibilidade, tá? E aí você vai lá e observa os valores de referência. O valor de referência dado por esse ensaio é: colesterol considerado ótimo, colesterol total, é aquele que está em menor concentração que 200 miligramas por decilitro. Colesterol moderadamente alto, entre 200 e 239. E elevado, acima de 240 miligramas por decilitro. Tá? Então, esses são os resultados aí que são dados, os valores de referência dados para esse ensaio. Aqui, eu publiquei essa imagem lá no estúdio, no fórum de vocês também, tá? Que é a atividade que vocês têm que apresentar lá no fórum. Tem também lá no fórum umas outras perguntas para vocês responderem, tá? Deixa eu colocar aqui. Oi, gente, pronto, agora tá todo mundo falando. Então, a aula de hoje era isso que eu tenho para passar para vocês. Dúvidas, gente? Aproveitem que sobrou um pouquinho de tempo.